Voltamos, meu povo. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Hoje a terceira noite da nossa série, os 4 cavalos do Apocalipse. E nesse momento eu já vou estar convidando o nosso preleitor, pastor Franceildo, que vai estar ministrando sobre o terceiro cavalo. Ô, glória, deixa eu convidar ele aqui, meu povo. Eduarda, Deus abençoe, minha linda. Glória seja dada a Jesus, toda honra, toda glória seja dada a ti, Jesus. Vem repreendendo toda fúria, toda seta, todo mal. Vem abençoando, Jesus, ô glória. Eu vou trazer para cá. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Só dá aquela viradinha. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. É só virar no cantinho. O senhor tá conseguindo virar? Só dar aquela virada. Aê, deu certo. Pai do Senhor, meu pastor. Pai do Senhor, minha irmã. O senhor tá me vendo, tá me ouvindo, tá tudo ok? Sim, tá tudo tranquilo, graças a Deus. Ah, então maravilha de Deus. Alegria ter o senhor aqui conosco para ministrar na nossa série Abençoado. Deixe Deus me usar nessa noite. E qual será o cavalo que nós vamos falar hoje? Cavalo preto. Deixe Deus lhe usar. A oportunidade já está com o senhor. Amém? Pai do Senhor, minha irmã. Pai do Senhor para todos Amém. Glória a Deus. nos assistindo agora, nesse momento, né? É um grande desafio. Eu já quero agradecer a senhora pelo convite, né? E pela Amém, meu pastor. habilidade. E nós transmitimos a palavra de Deus. Nesse momento, com certeza, há muitas pessoas que já estão esperando. E com certeza Deus tem grandes surpresas, grandes revelações ao nosso coração, né? Isso mesmo, meu pastor. Terceiro dia da série dos Cavaleiros do Apocalipse, os 4 cavalos do Apocalipse, né? Falar sobre o Apocalipse não é fácil. É um livro escatológico, né? Um livro que aponta para o futuro. E vamos ver o que é que Deus tem para falar ao nosso coração. E desde já, né, o Apocalipse capítulo 6, não é isso? Isso. A partir do verso 5. A senhora pode ler para nós? Posso mesmo, meu pastor. Somente o 5? Pode ler o 5, 6. Então, maravilha. Vamos lá, meu povo. Apocalipse, capítulo 6, versos 5, 6. Pegue sua Bíblia, abra ela. Se está empoeirada, limpa aí. E vamos agora aprender conosco. Amém? Diz assim: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Eita glória! Glória a Deus. É isso aí, né? Muito Glória a forte. Deus. Vamos entrar no assunto então, né? Glória a Deus. Já foi falado sobre o cavalo branco, isso? Isso, exatamente. Cavalo vermelho, né? Isso. E hoje nós estamos no terceiro Cavalo dia, terceira noite, o cavalo preto. preto, né? Isso. O preto na Bíblia simboliza luto, né? Treva, escuridão. Esses são os requisitos da significância do cavalo preto. Agora é importante a gente começar a abordar, para nós entendermos melhor, que nós estamos falando de um livro que é escatológico. Verdade. Apocalipse
O Apocalipse, ele estima, do grego, escátulo, que quer dizer revelações das últimas coisas, ou doutrina, né, dos últimos dias, ou até mesmo trazer a revelação daquilo que está oculto, que está encoberto. E para nós é muito importante entender que, por mais que seja um livro escatológico, a gente sabe que aproximadamente 85% do livro de Apocalipse a gente não se entende da forma que a gente lê. Então nós vamos ter aí aproximadamente 15% do entendimento daquilo que nós lemos. Um exemplo, quando nós pegamos o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, que fala água, realmente é água. Só que no Apocalipse, quando fala água, está falando nação, né? Está falando outra coisa totalmente diferente. Agora, o importante para nós começarmos a desvendar o mistério é o seguinte: precisamos entender que, por mais que seja missionário de fato escatológico, futurista, já tem parte desse texto que está acontecendo nos dias odiernos que nós estamos vivendo. Já estamos vivendo, a igreja já está vivendo essa realidade em boa parte desse versículo já na nossa vida. Então, como nós vamos entender melhor isso? É simples. Há uma pergunta que não quer calar, é o seguinte: a igreja vai passar por toda essa perrenga que nós estamos falando? Meu Com Deus. certeza, na minha ideologia, nos estudos que a gente faz baseado, eu acredito que não. Por quê? Vou dizer por quê. No capítulo 1, João ele recebe a revelação, correto? Ele recebe a revelação do Apocalipse. Capítulo 2, nós já começa a desvendar as 7 igrejas da Ásia Menor. Só que se nós percebermos, no capítulo 3, a igreja desaparece. Então, a última igreja a ser tratada é a igreja de Laodiceia, no capítulo 3 do Apocalipse. Só que aí no capítulo 4, a igreja já não aparece mais. No capítulo 5 do Apocalipse, nós já temos o trono, né? Os anciões, os 24 anciões, né? Aquela glória ali, o livro. E no capítulo 6, nós observamos que o selo, ele é aberto. Porque no capítulo 5, nós vemos a visão de João, ele chorando, ele preocupado, por quê? Porque tinha um livro na mão, que ninguém era digno de tomar o livro e desatar os seus 7 selos. Então ele chorava muito, né? E por que ele chorava? Porque quando ele olhou aquela situação, ele disse: olha, eu não vejo ninguém digno para isso. Para tomar o livro da mão de quem está sentado no trono e desatar os seus 7 selos. Só que quando ele estava chorando, a Bíblia diz que o anjo falou para ele: não chora, né? Porque eis aqui o leão da tribo de Judá, aquele que foi morto, mas está vivo. Eita, Né? Digno de tomar o livro e desatar os seus 7 selos. Então há uma clareza. No capítulo 6, os selos são abertos. E ele começa com um cavalo branco, né? E depois, no terceiro selo, que é aberto, é o cavalo vermelho, que o pastor Jonas já tratou aí, né? Cavalo vermelho. Verdade. O cavalo branco, por que eu estou frisando isso aqui? Para que o povo entenda melhor o que é o cavalo preto. Exemplo, no cavalo branco, a Bíblia diz que foi-lhe dado um arco e puseram sobre o cavaleiro uma coroa. E ele saiu vitorioso para vencer. Ou seja, ele pode até ter saído vitorioso, mas ele ainda não é vencedor. Ele saiu para vencer. Logo após, nós entendemos que esse cavaleiro é o anticristo e que ele representa uma falsa paz, né? E depois dele vem o segundo cavaleiro, que é o cavalo vermelho, que é a guerra, né? Onde é tratado guerra. E depois dele vem o terceiro cavalo, que é o cavalo preto, a fome, não é isso? A fome agora vai predominar o globo terra. Só que o João aqui, ele está tendo uma clareza do que já havia sendo predito.
Isso é interessante. Já que nós estamos nesse assunto, nós vamos aprofundar um pouco. Glória a Deus. Olha aqui uma coisa interessante. Se o branco ele sai em alta estima como o primeiro, como poderá ele enganar alguém? Aqui é uma coisa que nós precisamos prestar atenção. Por quê? Por que que o diabo ele vem para enganar? Por que ele vem para seduzir? E por que serão enganados? Se está tudo bem, se está tudo tranquilo. É um pouco meio contraditório. Mas vamos ver, eu gostaria que a senhora lesse para nós uma coisa interessante que está lá no livro de Zacarias. Zacarias capítulo 6, a partir do verso 2. Vamos frisar isso aqui com bastante atenção. Zacarias. Capítulo 6, verso 2. Zacarias, capítulo 6. 6. A partir do verso 2. Olha o que diz aí. No primeiro carro eram os cavalos vermelhos, e no segundo carro, cavalos pretos. Vai. Terceiro carro. E no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos grisalhos e fortes. Esse grisalho e forte é o mesmo amarelo do Apocalipse, ele entra como quarto. Aqui está certo, vê que o quarto aqui está correto, ele está em quarto lugar, cavalo amarelo. E o quarto cavaleiro do Apocalipse também vai ser amarelo, correto? Só que olha a impressão aqui, o primeiro cavalo é vermelho, correto? Correto. O segundo cavalo é o preto. O terceiro é o branco. Há uma controvérsia aí. Então, aqui no Apocalipse, o primeiro é o branco. O segundo é o vermelho. E o terceiro, que é o preto. O preto aparece em segundo. Em primeiro aparece o vermelho. Verdade. Zacarias está tendo aqui uma visão correta, concretíssima, do futuro da nação do mundo. Por que isso? João ele está tendo uma clareza, ele está tendo uma revelação daquilo que já tinha sido predito por intermédio do profeta Zacarias. Então aqui ficou mais fácil de nós entender. Por que entender? A guerra, depois da guerra vem o quê? Depois da guerra vem fome. Vem fome. Então correto, né? Né, o preto não é fome? Isso. Então depois da guerra vem a fome, vem a escassez, vem tudo isso. Que é o cavalo preto. Cavalo preto. Depois da fome, depois da guerra, depois da fome, vem morte. A destruição, né? Vem tudo isso, vem morte, que é o cavalo amarelo. Só que aqui tem um porém. Antes que o Zacarias está tendo aqui a visão, antes da morte chegar, predominar a humanidade, vai aparecer quem? O cavalo branco. Por que ele vai aparecer? Porque aqui é onde ele vai enganar. É aqui onde ele vai apresentar a falsa paz. Porque o povo já vem de guerra. O povo já vem de uma grande fome. Não aguenta mais. Tanta fome, tanta guerra, tanta batalha. E é aqui que ele vai entrar oferecendo, apresentando uma falsa paz. Olha a visão de Zacarias totalmente diferente da de João. Então ele vai apresentar uma falsa paz. Com essa falsa paz que ele vai apresentar, diz que vai durar 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, aí a Bíblia diz que ele vai levantar a estátua e vai querer que todo o povo adore. Então aí é onde vai entrar esse cavalo amarelo. A morte. Por que a morte? Porque aí o negócio vai ficar mais sério, o negócio vai ficar meio difícil aí. Né? E voltando para o texto do Apocalipse, né, a sequência aí é o branco, o vermelho e o preto, né? Porque o branco já vem com a paz. Mas João aqui ele está tendo um parecer de uma revelação, de uma visão que antecedeu por intermédio do profeta Zacarias. É isso que vem acontecendo. Agora, olha a coisa interessante, porque o preto, né, a introdução de tudo isso na Bíblia, o preto simboliza o quê? Ele simboliza fome fisiológica e biológica, ou seja,
é um aviso natural do organismo, né, que conecta o cérebro do ser humano, que o seu corpo, a tendência, precisa de alguma coisa. E olha os princípios que vem carregando esse cavalo preto. Primeiro, ele vem trazendo com ele luto, né? Luto, sofrimento, juízo e calamidade. Essas são as coisas que vem seguindo esse cavalo preto aqui do Apocalipse, esse cavaleiro, né? É luto, sofrimento, juízo e calamidade. As principais guerras e conflitos no mundo. Olha isso aqui nós vamos começar por aqui, olha o que vem acontecendo. Quais são as principais guerras que nós temos visto no mundo? Jesus predisse isso. Olha o que, que Jesus vai dizer lá em Mateus 24. Ele disse que era necessário que houvesse guerra, rumores de guerra, fome, peste, violência em vários lugares do mundo. Nós estamos vendo isso. Se nós for olhar um exemplo para a Ucrânia, né, em conflito com a Rússia, né, isso já vem aí um dilema. Né, uma nação aí também que está envolvida grandemente em confusão, que é a Sudão, né? A Sudão enfrenta uma guerra civil, que já faz muito tempo que eles vêm nessa peleja. O Oriente Médio, Israel, né, com a faixa de Gaza e o Líbano. Então são guerras incessantes, né, que tem predominado o mundo, tem predominado tanta coisa. E o que é que vai acontecer nessas guerras? É a observação que a sequência vem acompanhando. E uma primeira dela que eu notei aqui para o nosso aprendizado é o engano, que é o que nós falamos lá. O engano, ele vai dominar, né? E depois da guerra, depois vem a guerra, e depois vem a fome, né? O racionamento de alimento, né? Isso tudo vai faltar isso na vida daqueles que aqui ficaram. A gente vai abordar mais na frente um pouquinho interessante aqui. Agora, falando sobre isso, o engano, e depois do engano, a guerra, e depois da fome, o racionamento. Isso é interessante. O que é racionamento? A falta de alimento global na Terra, sobre toda a humanidade. Quer ver uma coisa? Lê para nós aí Lamentação, capítulo 4. Ou seja, Lamentação, capítulo 4, 9 e 10. Olha o que é que vai dizer aí, o que está predito aí nesse texto. Só um minutinho. Lamentações. Capítulo 4, verso 9 e 10. 9 e 10. Os mortos à espada, mais ditosos são do que os mortos à fome, porque estes se esgotam como transpassados por falta dos frutos dos campos. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Que forte, hein? Viu aí que o negócio é forte? Bem então, profundo. Os que foram mortos, os mortos à espada, eles serão mais privilegiados que aqueles que serão mortos à fome. A fome é algo que dói. E para todos que estão nos ouvindo aqui agora, nos assistindo e nos vendo, eu quero ter um recado para deixar. Não existe analgésico no mundo que passe a dor da fome. Não existe. Existe remédio para dor de cabeça, para dor de coluna, para todo tipo de dor. Mas para a fome, a única coisa que se hace a ela é se alimentar. Então não existe remédio para a fome. A fome aqui estava tão extrema que as mulheres faziam o quê? Matavam os próprios filhos para se alimentar. Isso é muito perigoso. Então o que a gente está tratando aqui é coisa muito séria. Não é coisa que... será que vai acontecer? Será que isso vai vir mesmo? Será que isso é verdade? Não, é uma certeza, é uma convicção. Vai acontecer. E alguma parte do mundo já está acontecendo. É inevitável isso aí. A guerra tem dominado o globo terra e tem trazido consequências. Né? Muitas consequências tem trazido. Eu quero revelar uma coisa aqui que talvez muitos, principalmente os cristãos que não gostam muito de pesquisar, não saibam o que eu vou revelar aqui agora, uma coisa muito profunda. O que eu tenho para revelar? Escuta isso aqui. Olha, já está assinado isso aqui.
Isso aqui não é história da carochinha, não é conversa fiada. Isso aqui já está assinado. Assinado o quê? Pelo grupo de líderes mundiais. Isso aqui é percebível, todo mundo, maioria quem assiste jornais está vendo. Já foi assinado pelo grupo de líderes mundiais esta ação. O que é essa ação? Agenda de 2030. Plano global para a implementação de um novo mundo. Meu Isso aqui é Deus. muito forte. De um novo mundo. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que controle de produção de alimento, né? Hoje já existe no Ártico o Banco Mundial de Semente, conhecido como o COF do fim do mundo. A senhora já viu falar nisso? Não. Já viu falar? Já Não. existe. Hoje já existe no Ártico, né, o Banco Mundial de Semente, onde esse banco é armazenado todos os tipos de semente. Por quê? Porque esses líderes já estão prevendo o que vai acontecer no futuro, né? Pelos indícios das guerras, das lamentações que vem acontecendo, então eles já estão se reservando. E essas sementes, elas são tão bem guardadas, tão bem preservadas, que mesmo a intensidade de uma bomba nuclear não é capaz de destruir, de afetar essa semente. Qual é o resultado disso? Que se o mundo chegar a ocasionar uma destruição total, aqueles que sobreviverem, eles terão a semente para plantar. Aí entra o episódio da balança na mão do cavaleiro, né? E ele saiu com o quê? Com a balança na mão para pesar. Pesar o trigo e pesar a cevada. Uma medida de trigo por 1 denário, duas medidas de cevada por 1 denário. 1 denário é um dia de trabalho de um trabalhador. Só que aqui vai ficar um pouco difícil. Hoje, se nós trazer para a nossa realidade hoje, o que é que está acontecendo? Você vê que quem ganha um salário mínimo hoje já está difícil na realidade, ele nem vive, né? Ele sobrevive. Falta mais do que o que sobra na casa, né? Da família, se tem família. Verdade, meu pai. Então, quem vive de um salário mínimo sabe o que eu estou falando aqui. É uma sobrevivência, é uma luta para sobreviver. É muito difícil. Só que ainda tem alimentos com fartura, né? Ainda tem alimentos com fartura. O problema é que mais tarde não vai ter alimento, né? Você vai ver que aquilo que era imprestável para nós hoje, que é rejeitado e que ninguém faz questão de comprar, naquele dia vai ser muito valorizado e muito caro, né? Vê que cevada hoje, ninguém vai no mercado para comprar cevada, ninguém faz conta de cevada. Só que naquele dia será 2 medidas de cevada por 1 dia de trabalho, 1 dia de um trabalhador. Vai ser muito dolorido o que esse cavaleiro vai trazer sobre a terra, né? A crise, a fome mundial. E o que mais me preocupa é quando a gente encontra isso aqui que eu falei agora, né? Que eles estão dizendo que já existe, né? Isso é um controle de produção de alimento, né? Onde já existe o quê? Um cofre do fim do mundo, né? Se o mundo findar, eles estão preparados para isso. Agora, na realidade, a gente sabe que não vai ser assim, né? Não vai ser bem assim. E voltando para nós começar a fechar aqui o assunto, quando o cavalo aparece na Bíblia, o cavalo ele é símbolo de velocidade, de força, né? Os nossos primórdios, no Antigo Testamento, eles usavam muito o cavalo para as batalhas, para as guerras, para as pelejas, né? Então essas ferramentas vão começando a aparecer. Isso é muito importante, porque a Bíblia diz que o cavalo preto, na Bíblia, representa fome, representa treva. Tudo que é preto, você vai ver que no Antigo Testamento, as pessoas, quando elas tinham fome, elas ficavam pretas, né? Porque elas não tinham mais vida. A fome era tão grande que elas se deformavam a sua cor. Então, aonde tem treva, é porque há ausência de alguma coisa. Verdade. Né? Aonde há densas trevas, há ausência de alguma coisa. E o que está faltando hoje? A luz, que é a palavra de Deus. Aleluia, Isso, se não me meu falha a Deus. memória, está no Salmo 105 e 105.
lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Aonde não tem palavra, tem treva. Se tem palavra, a treva não pode permanecer perto de nós, né? Então, isso é muito bom a gente entender isso, porque se tem treva é porque há ausência da presença de Deus. Agora, essa fome, essa crise que esse cavaleiro vai trazendo com essa balança, eu quero informar quem está nos vendo agora, nos assistindo, que não será só uma crise global financeira, ela será uma crise espiritual também. E essa crise espiritual, ela já está acontecendo em boa parte da humanidade. Só que Jesus disse isso em Mateus 24:12, ele disse assim, olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. É o que nós estamos vendo. Agora, não vai esfriar o meu e com certeza o seu, porque a gente não é besta para deixar esse amor se esfriar, né? Tem que buscar a presença de Deus constantemente. Agora as pessoas começam a valorizar mais os seus ideais, mais os seus interesses, do que priorizar o reino de Deus, a palavra de Deus. A tendência é a frieza bater na porta. Eu vou citar aqui algum exemplo. O salmista Davi, no Salmo 122, alguém disse assim para ele, porque quando ele escreve, ele disse assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que a casa do Senhor? Porque lá há fartura de alegria. Então você vê que ele estava triste porque ele não caminhava mais. Ele não tinha mais prazer em ir na casa dele, mas ele alegrou quando alguém relembrou ele que precisava ir para a casa de Deus. Né? Hoje as pessoas inventam qualquer coisa para não chegar mais na casa de Deus, para não cultuar, para não querer buscar a Deus. Inventam 1001 desculpas. Só que para Deus isso não será desculpa. Porque o escritor aos Hebreus diz assim, não deixar de congregar, como é costume de alguns. Né? Joel capítulo 2, Joel vai predizer dizendo assim, tocai a trombeta em Sião, perturbe todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele já está perto de nós. Então, eu quero deixar um alerta aqui, que o que nós estamos falando aqui é sério, vai acontecer, mais cedo ou mais tarde vai acontecer, e boa parte já está acontecendo na terra, já está acontecendo. Agora, você vê as guerras, quantos milhares e milhares de pessoas têm morrido nessas guerras. Pessoas crianças têm morrido. Quando Jesus fala em Mateus 24, ele diz guerra, rumores de guerra, fome, peste, violência. O que é que nós estamos vivendo hoje? Guerra, a gente vê todos os dias guerra. Fome é o que mais tem fome. Né? Violência é o que mais tem. Hoje você vê, é pai matando filho, é o filho tirando a vida do pai, né? É o filho que não ama mais a mãe que não ama mais o filho não valoriza mais pai, não valoriza mais mãe, que é um princípio da sobrevivência. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, honrar o pai, honrar a mãe, para que viva muito sobre a terra. Eu sempre digo, quer viver muito, quer ter uma vida abençoada, honra a quem pode te abençoar. Verdade. Né? Hoje nós estamos vivendo uma era, missionária, que o filho ele tem vergonha de tomar a benção do pai, né? De pedir a benção ao pai. Onde que para um judeu é uma questão de honra, né? É uma questão de honra. Um judeu, ele abençoar o seu filho, até porque quando o filho toma a benção ao pai, ele nunca diz eu te abençoo, ele diz Deus lhe abençoe, porque é Deus que está no controle, é Deus que está na direção, né? Então isso é importante, porque tem pessoas que não estão mais valorizando isso. Então nosso pai, querendo ou não, o pai, a mãe é um patriarca, é um sacerdote da família, é um sacerdote do lar. E isso é tão sério, que com certeza, se Deus nos levou aqui, tem alguém precisando ouvir isso aqui hoje. Aleluia, é verdade, meu Deus. Quando Isaac já estava na sua velhice, você vê que ele disse, chama Esaú e diz assim, meu filho, prepara para mim um guisado, porque eu preciso te abençoar. Então, assim, era tão sério esse princípio que o pai não poderia morrer sem antes abençoar o filho. Você vê que quando José, ele traz os dois filhos dele, né, Efraim e Manassés, né, para apresentar para o seu pai, porque ele já estava na velhice e estava cego,
e na realidade José amava mais Manassés, né? E quando ele traz os dois meninos, ele pergunta: quem são esses dois meninos? Quem são esses dois rapazes? Ele diz assim: são meus filhos, Efraim e Manassés. Jacó vai dizer para José: não, Manassés é teu, Efraim é meu. Por quê? Ele é o meu filho e tu farás outro para ti. Deus te concederá outro filho. Ele ficará no lugar de Rube. Então é muito fácil. Quando ele diz assim: traz os meninos para me abençoar, José não é besta. A mão abençoadora do sacerdote é a mão direita. Então ele pega Manassés e coloca do lado direito do Jacó. Pega Efraim e coloca do lado esquerdo. Só que na hora de Jacó abençoar, ele troca a mão. A mão direita vai para a cabeça de Efraim e a esquerda vai para a cabeça de Manassés. O que eu quero dizer com isso? A bênção de Deus tem endereço certo. Deus nunca vai trocar de endereço. Deus. Se a gente acha, não, Deus não está me vendo, porque fulano é abençoado, eu não sou abençoado, porque ele alcançou e eu não alcancei, porque ainda não chegou a hora de Deus. Deus tem hora marcada, Deus tem hora certa, mas Deus nunca vai errar o nosso endereço. Deus tem Jesus, glória! Certo, né? Assim como aconteceu na vida deles, vai acontecer na nossa. É só esperar o tempo de Deus. Então, isso é o que está acontecendo muito no nosso dia de hoje. A fome, ela vai apertar. E depois da fome vai vir a morte mesmo. A morte é o final para quem está carregando uma sequência de grande fome. Como vai viver? Como vai sobreviver diante de uma calamidade dessa? Então, a vida espiritual, tem muita gente morta espiritual, não tem mais vida. Não tem mais prazer em estar na casa de Deus, de servir a Deus, de buscar a Deus. Quando eu leio o Salmo 51, nos versos antecedentes, o salmista Davi ele vai escrever uma coisa muito interessante. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração reto, um coração puro. E ele vai falando, e mais na frente ele vai dizer assim: devolve-me o desejo da tua salvação. Né? Tem pessoas que já perderam, missionário, o desejo da salvação. Eles não têm mais prazer em ser salvos. Tem gente que não se preocupa mais com a volta de Jesus, com o arrebatamento da igreja. Isso vai acontecer. E eu quero dizer uma coisa para vocês, para todos vocês que estão nos vendo agora, nos assistindo, compartilhando conosco, que arrebatamento da igreja não é salvação de alma, arrebatamento da igreja não é o coxo andar, não é cego enxergar. O arrebatamento da igreja é uma profecia bíblica, é um cumprimento bíblico, vai acontecer. Queira Satanás ou não, vai acontecer o arrebatamento da igreja. Não tem jeito, vai acontecer. Queira o diabo ou não queira, ele não está na vontade dele, não está no querer dele, está predito, está escrito na palavra. Vai acontecer o arrebatamento da igreja. Agora, quando esse cavalo ele sai com essa balança, aqui eu quero revelar uma coisa interessante aqui. E eu já estou sentindo a presença do Senhor aqui. Aleluia, aleluia! Olha uma coisa interessante nessa balança. A balança representa o controle mundial. A balança representa o poder do anticristo. O controle que ele vai ter nas mãos é essa balança. Então essa balança agora ela vai pesar. Ela vai servir para pesar. Vai pesar uma medida de trigo por 2 dinheiros, por 1 denário. 2 medidas de cevada por 2 denários. Então a balança agora vai pesar. Agora o que me traz a memória é o seguinte: aonde há fartura, ninguém pesa nada. A gente coloca no saco, bota na sacola e vai embora. Verdade. Quando tem escassez, a coisa começa a ser diferente. Vamos pesar. Então, tudo que pesa tem o seu valor especificado. Então, isso é o que está acontecendo. Só que essa balança, ela também não tem só um significado pelo lado material, pelo lado físico. Ela também tem um significado espiritual. Para que vai servir essa balança? Com essa balança, também vai ser pesado o ser humano. Os seres humanos vão ser pesados por essa balança. Mas há uma base bíblica para isso? Sim. Por quê? Lembra quando Jó ele estava diante de grandes aflições,
que os amigos dele, que na realidade viraram ao contrário e começaram a julgar, condenar Jó, chegou um momento que ele disse assim: Deus, esses camaradas vê pecado em mim onde eu não cometi. Eles vê defeito onde eu não estou vendo defeito. O que foi que eu fiz de errado? Olha lá que Deus vai dizer assim, Jó vai dizer para Deus: Senhor, pesa-me. Eu quero que o Senhor me pese, mas pesa-me em balança fiéis. Não pesa, não me pesa em qualquer balança, pesa-me em balanças fiéis e tu verás que eu sou justo perante o Senhor. Olha aí, olha o que Jó vai dizer. Né? Então ele pediu para Deus pesar ele em balanças fiéis. Só que resta saber se a balança que nós vamos ser pesado é a balança de Deus, balança fiel. Por quê? Porque Daniel, capítulo 5, a Bíblia diz que morre um rei e levanta um outro rei, né? Beltesazar, né? Foi o rei que reinou menos na sua vida. Começou de manhã, de noite morreu. Né? Teve um dia e pouco aí de reinado. Foi muito curto o reinado dele. Por quê? Quando ele assumiu o trono, a primeira coisa que ele fez, traz os utensílios lá da casa de Deus, vamos beber vinho, vamos se embebedar. Está lá em Daniel capítulo 5, e começa lá, e começa a fazer aquela farra, né? Começa a se prostituir ali, e o que é que vai acontecer? Quando ele está ali nas suas loucuras, a Bíblia diz que aparece uma mão escrevendo na parede. E quando aparece essa mão escrevendo na parede, ele não entendeu a leitura, né? A leitura lá, mené, mené, tequer, pariassim, orpassim, né? Tava lá. Ele não entende. Só que eles mandam chamar Daniel. Quando Daniel chega, que olha e que vê lá, tá lá. Mené, mené, tequer, orpassim. O que quer dizer? Entende? Entendo. O que é que está dizendo? Pesado, forte, uma balança. Primeiro ele começa dizendo assim, forte achado em falha. E pesado, forte em uma balança. E hoje Deus corta o teu reino. Então, assim, tem muitas pessoas que vão passar por essa balança, né? Porque a Bíblia diz que no tribunal do trono branco, muitas pessoas vão comparecer diante de Cristo e vão prestar conta dos seus atos, né? Vão prestar conta de tudo aquilo que eles fizeram em vida e no corpo, porque existe dois tribunais. É o tribunal de Cristo e o tribunal do trono branco, né? Que é o juízo final. Tribunal de Cristo, os crentes vão ser julgados segundo as suas obras. Né? Não é julgamento para salvação, é julgamento de obra. Só que no trono branco, o julgamento é para decidir quem vai e quem fica. Daniel, capítulo 12, ele vai dizer, uns ressuscitarão para gozo, né, eterno, e outros para vergonha e desprezo eterno. Então esse é o julgamento do grande trono branco. Lá não tem esse que é maior, que é mais bonito, que é mais feio, não. Lá todos vão comparecer perante o tribunal de Deus, de Cristo, para ser julgados segundo as suas obras. Né? Porque na sequência desse julgamento vai abrir o livro, abriu-se o livro, e abriram-se outros livros, e a saber o livro da vida. Né? Apocalipse 22:15 vai dizer que quem não foi achado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Agora, o pior de tudo que vai acontecer nesse episódio é você correr de um lado para o outro e não ter o que fazer para sobreviver. Meu Deus. Porque agora a gente já está passando por esses perrengues. Não está tão fácil. Mas pior vai ficar quando a igreja for tirada da terra. Porque isso aí mesmo, o final de tudo isso, que é o que eu falei aqui, missionário, é o que eu falei aqui, que hoje existe no Ártico, né, Banco Mundial, que dessa semente, conhecida como o cofre do fim do mundo, é aqui aonde o negócio vai apertar. Né? É aqui aonde o negócio vai apertar. Né? Porque você vê que ele vai começar a ser uma pancada atrás da outra. O primeiro ser vivente disse, vem, vem. Eu olhei e vi, e um cavalo branco, e o que estava sobre ele, né, foi lhe dado um arco e uma coroa, e foi posto-lhe uma coroa, ele saiu vencendo para vencer. Aí depois olhei e vi, eis um cavalo vermelho, aí vem a guerra, aí vem a fome. Irmão, vai ser um negócio horrível nesse mundo. Né? Uma coisa tão grande como nunca se houve. O que eu tenho para dizer aqui, que nunca houve e jamais haverá um dia tão terrível como esse. Esse será um dia de grandes lamentações. Será um dia de grande planto.
será um dia de grande choro, será um dia de grandes confusões no mundo. E o pior de tudo, que eu quero dizer aqui, é que diante dessa crise, né, que esse negócio já foi, isso aí é um primeiro trato que eles fizeram, né, que é o fim do cofre mundial. Isso aí eles já assinaram, o primeiro contrato que eles assinaram para 2030 é sobre por onde eles vão começar, pelas plantações, né? Eles querem globalizar todas as plantações como se fosse um reino unificado, um só reino e um só controle, porque o diabo ele está projetando para isso mesmo, porque haverá uma unificação, né? E o diabo ele já está se projetando para unificar. Então ele vai trabalhando, porque o desejo dele é que ele domine, e isso é o que vai acontecer, ele vai dominar, né? Inclusivamente, eu estava até conversando com o pastor Jonas esses dias, e nós trocamos uma ideia sobre o cavalo branco, quando vai começar, quando ele vai entrar no templo, porque para isso acontecer, o que é que vai acontecer? Eu me lembro que quando o povo judeu adorava a Deus em Jerusalém, é percebível, a senhora também lembrar, e os irmãos que estão com a gente, que os samaritanos eles teriam que sair de Samaria e ir até Jerusalém para adorar a Deus, correto? Correto. Só que aí depois o samaritano disse assim, rapaz, esse negócio está meio errado, a gente tem que ir toda vez, todo ano, digamos assim. Quando eles foram, eles fizeram uma coisa diferente. Foi o que eles fizeram, eles tiraram uma cópia do templo. Tiraram uma cópia e trouxeram para Samaria. Quando eles levantaram, aí eles começaram a pregoar dizendo assim, ó, Deus não está mais em Jerusalém. Deus agora está em Samaria. Só que aí o judeu de Jerusalém dizia assim, não, Deus não está em Samaria, Deus está em Jerusalém. E começou a haver um conflito. Deus está em Samaria ou está em Jerusalém? Onde é que Deus está? Na realidade, Deus estava em Jerusalém, porque Deus não habita em cópia, Deus habita na matriz original. Eita, né? Cópia não é para ele, né? Então, tanto o samaritano como os de Jerusalém eram judeus que habitavam em Samaria e judeus que habitavam em Jerusalém. Só que com isso houve esse conflito. Então, o que foi que aconteceu? É onde houve a primeira destruição. Veio a destruição do primeiro templo, veio a destruição do segundo templo. Só que agora, esse templo, a Bíblia diz que ele será levantado novamente. E é nesse termo que eu estou dizendo para a senhora, que nós tratando mais do pastor Jonas, que os judeus já começaram a ampliar o templo de Salomão. Porque esse templo ele será reedificado e levantado aonde? No Monte das Oliveiras, aonde né, o primeiro templo de Salomão. Mas não já houve outros templos que surgiram aí. Né? Há um templo de Salomão em São Paulo e outros aí que estão surgindo. Mas isso aí é só cópia. O original vai ser levantado. Agora, o que me assusta, o que me deixa preocupado, é que se eles começaram a levantar os pilares, as bases, segundo os estudiosos, diz que a tecnologia dos judeus, elas são tão avançadas, são tão precisas, que eles podem levantar esse templo em 48 horas. Isso é muito preocupante. Mas por que, pastor, que é preocupante? Porque é o templo sendo levantado e o anticristo entrando para reinar. Então é aí onde vai começar a peleja, porque quando ele entrar no templo, os judeus vão entender que foram enganados mais uma vez. Então isso é muito importante a gente perceber que é onde vai começar o cenário, e o cenário vai começar aí. E se eles já começaram a levantar, isso quer dizer uma coisa que já estamos muito perto da batalha final. Primeiro, por que estamos perto da batalha final? Porque a Bíblia diz que vai haver um toque, né? Um assovio, vai assoviar, e aonde tiver um judeu, nos 4 continentes da terra, eles vão começar a voltar para onde? Para a sua pátria, voltar para a sua terra. Né? Isso me deixa preocupado, porque esse mês passado agora, eu ouvi um podcast com o pastor Yosef Arquiva, e o que ele estava dizendo? Ele disse que já houve um toque de recolhimento,
né, onde todos os judeus em toda parte do mundo, no Brasil, aonde está, eles estão começando o quê? A voltar para Jerusalém, a voltar para a sua pátria, a Meu voltar Deus. lá para a sua terra natal. Então já há um toque de recolhimento. Isso é um aviso que para a igreja do Cordeiro já estamos na batalha final. Só que tem uma coisa que vai acontecer. Diante de todo esse episódio, nós não podemos, em hipótese alguma, deixar o azeite faltar nas nossas Meu lamparinas. Deus. Se o Aleluia, azeite Jesus. faltar, a gente vai ter que sair da onde estamos para comprar. E nessa compra, com certeza o noivo vai voltar. E quando a gente voltar, não tem mais como entrar nas boldas do cordeiro. Foi isso que aconteceu. O que aconteceu? Porque todas elas eram prudentes, né? Todas elas eram prudentes. Elas eram virgens, mas 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. 5 tinham azeite de reserva e 5 não tinham azeite. Isso é o que aconteceu. Eu não precisaria de muita coisa para entender o cenário que nós estamos vivendo. Não precisaria. Às vezes você pode até achar, a pessoa pode dizer, mas tem que ter, não sei o quê, o outro se preocupa com tanto. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, tem muita gente se preocupando com a cor do cabelo de Jesus, tem muita gente se preocupando com a altura dele, a cor dos olhos dele. Não, isso não vai edificar. Eu acho que a nossa preocupação é mostrar para a nação, mostrar para o povo que nós estamos vivendo os últimos momentos na Terra. E Verdade. isso é inevitável. Alguém tem que tocar a trombeta, porque os sinais já estão aí. Eu não preciso inventar, missionário. Os sinais estão na nossa porta todos os dias. O mundo está aí. Fome, peste, violência. É um negócio terrível que está acontecendo. Verdade. Não só na nação brasileira, mas globalmente em todo o território do mundo. Isso é mundial. É uma crise total. Você vê que essas guerras têm trazido crises e mais crises, sofrimentos e mais sofrimento. Por enquanto as coisas ainda estão indo, por enquanto ainda está dando de remediar, por enquanto ainda está dando de fazer alguma coisa, por enquanto ainda tem alimento, por enquanto ainda tem água. Mas eu quero dizer uma coisa, o profeta Amós escrevendo, se não me falha a memória, acho que é capítulo 4, 8, ele vai dizer assim que naquele dia os jovens, as jovens, as moças, as donzelas, vão desmalhar. Desmalhar de quê? De fome. Aí ele diz, não fome de pão, né, mas sede de água e de ouvir a palavra de Deus. Hoje, a palavra ela está sendo desprezada, mas um dia essa palavra ela será lembrada. E alguém vai correr de um lado para o outro em busca de uma palavra, mas não vai ter mais quem prega esta palavra. E eu vou dizer por quê? Porque quando essa crise mundial chegar, a igreja não estará mais aqui na terra. O Senhor já levou para si a noiva do Cordeiro. Enquanto o mundo sofre a maior crise mundial nesta terra, a igreja desfruta nas boldas do Cordeiro com o nosso Criador Jesus Cristo. Oh Espírito Santo de Deus, Ramanturikia Sévia Rabagassúria. Jesus tem misericórdia desse povo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então fica um aviso para a nossa juventude, para esse povo que não tem mais prazer na palavra, de ouvir a palavra, mais prazer de orar, mais prazer de estar com Cristo. Jesus ainda é o caminho. Aleluia. Missionário, está dando de entender alguma coisa? Oi? Está dando de entender? Meu Deus do céu. Meus irmãos, se vocês tiverem alguma dúvida, coloque nos comentários. Se você tem alguma pergunta, o pastor está aí pronto para tirar suas dúvidas. Não é isso, meu pastor? É isso aí. A gente não quer deixar o povo com dúvida, a gente quer mostrar aqui a realidade. Com certeza. Aleluia, meu Deus. Aleluia.
O que Essa é a me chama a mensagem. atenção, o que me chama a atenção é que cada um eles têm um significado muito forte, né? O branco ele representou engano e mentira. O vermelho já representou guerra, violência, e o preto hoje já veio com significado bem forte, e diferente. Fome, Bom, destruição. Cada um eles alertam que o que vem por aí, muitas coisas nós já estamos vivendo. Não é verdade? sim. Se nós fosse pegar hoje um exemplo, Malaquia ele teve uma visão diferente da de João, porque João ele já teve só o cumprimento daquilo que Deus já tinha antecedido por intermédio de Zacarias. Mas vamos por Apocalipse. O branco, falsa paz, engano. O que é que nós vivemos hoje? O engano. Hoje, o mundo político, hoje, se nós for falar hoje, o que é que a gente vive? No engano dos políticos. Né? Todos Verdade. os dias estamos enganados. Toda campanha, promessas, promessas, promessas. Não, se for Verdade. a lei, a gente vai ganhar isso, vai fazer aquilo. Só que a gente sabe, missionário, que quando ganha, nada mais é feito. Nada mais se Verdade. concretiza. Nós estamos aí vivendo hoje o maior dos escândalos do Brasil, né, que é o do Banco Marx aí. Olha aí o que tem acontecido. Olha os nossos aposentados lá do INSS, ficaram sem receber aí por vários meses, grandes roubos, grandes coisas que têm acontecido no mundo. O que nós estamos esperando? A falsa paz está aí, o falso Verdade. engano. Não, mas se você voltar, se você eleger, a gente vai mudar. Na realidade, o cenário não muda mais. Verdade. Não vai mais mudar o cenário. O cenário vai cada vez mais piorar. É um cumprimento da palavra, não tem como mudar. Né? E já vem o vermelho aí trazendo guerra, né? Violência, aí já vem o preto aí com a fome, que vem acabando com tudo. Isso é muito perigoso Verdade. perigoso mesmo. É muito perigoso. Né? E isso tem me preocupado muito. Tem me preocupado muito. Por quê? Deixa eu falar um negócio aqui. Vou falar um negócio aqui que vai chamar a atenção de alguns aqui. Aleluia, meu Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia. Olha isso aqui, ó. Oh, aleluias. Olha o que é que vai acontecer, missionário. É uma coisa que muito incrível vai acontecer, mais ou menos. Que já aconteceu, isso aqui já aconteceu e está previsto piorar a situação. Isso aqui ocorreu na Primeira Guerra Mundial. Na Alemanha, durante a Primeira Guerra Mundial, o maior problema enfrentado pela população da cidade foi a fome. Meu Deus. Leite, olha isso aqui, ó, leite, manteiga, batata passaram a ser produto de luxo. Só comprava quem tinha muito dinheiro. Viu aí como as coisas, diante de uma guerra, o que é que ela pode trazer? Meu Deus. Batata, hoje você vai no supermercado, compra batata, R$ 5 o quilo, R$ 4 o quilo. Só que aqui, depois de uma guerra, ela passou a ser produto de luxo. Né? Só era encontrado nos mercados negros, né? Acompanhados apenas pelas ricas pessoas. Tinha direito em um ovo e 2,5 kg de batata e 20 gramas de manteiga. Isso aqui era o cenário na Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial. Mas o pior vem agora. O pior vem agora. Meu Deus. Além disso, tudo custava. Olha o que eles comiam. A carne, carne por semente e banha para cozinhar era de 225 miligramas por quinzena. Isso não era por dia, era por quinzena. Agora já imaginou 250 miligramas de banha para cozinhar 15 dias? Meu Deus do céu. Isso é um fato. Agora vamos lá. Qual era a carne que eles comiam? Rapaz, isso aqui é muito forte. É muito forte isso aqui. Ambos eram mais fácil de serem encontrados algumas pessoas que viveram na época
E olha o que eles comiam. Olha aqui, ó. Incrível, né? A roupagem destes, a roupa até. Aí olha aqui, olha a comida deles. Que eles matavam para comer cães. Meu Deus do céu. É forte. Eles matavam cães para se alimentar, para matar a fome. E muitas crianças sobreviviam apenas com as sopas de batata. Eles faziam uma sopa de batata e faziam aquelas misturadas. E tem mais nessa crise mundial, quando a gente se aprofunda, eles esperavam o filho de alguém morrer. Quando morria uma das crianças, eles cozinhavam e chamavam a família e se alimentavam. Ficou uma escassez de cão naquela época, depois da Guerra Mundial, na Alemanha. Isso aconteceu na Alemanha, na nossa Primeira Guerra Mundial. Quem gosta de história aí, deve ter passado por aí. Então, é um negócio, uma calamidade muito tensa. E você já imaginou isso aí, muitos anos atrás? Eles viveram essa situação. Imagine a crueldade que vai acontecer agora. Porque agora vai vir um negócio interessante. Olha o que é que vai ver. E é muito forte isso aqui. É muito forte. Deixa eu voltar aqui. Eu estava lá no livro de Zacarias. Oh, aleluia! Olha aqui. E havendo aberto o terceiro selo, que nós já vamos partir para o encerramento, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, aí vai para o 4º selo, focando nos animais, Apocalipse 4:7, olha o que é que diz aí. Não falou nos 4 seres animais? Falou. Então vamos lá, Apocalipse 4, verso 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Meu Deus. Então aqui, olha o que é que vai acontecer. No capítulo 6 e 5, vai falar o quê? Olha o que ele diz, para nós entender. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro o quê? O terceiro animal. Não é isso? Isso. Já é o terceiro. Porque o primeiro animal, ele começa aqui. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais. Um dos 4, é o primeiro. Cavalo branco. Que dizia: vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, tal. 3, ele dizia: havendo aberto o segundo. E vi o segundo animal. E agora nós estamos no 5º, o terceiro animal. Quem são esses animais? A importância desses 4 seres viventes nas Escrituras. O leão aparece em primeiro lugar, nesta visão, João, porque a imagem estão exatamente na ordem cronológica. Aqui o negócio está alinhado. Então vamos lá. O primeiro animal, o rosto de leão. Ele vai aparecer o rosto de leão. O primeiro animal com o rosto de leão fala de Jesus como rei. Como rei. Isso está lá em Isaías. Né? Depois, quem quiser ler em casa, pode ficar à vontade. Está em Isaías 32, verso 1. O profeta Isala já havia predito isso, dizendo: eis aí, está quem reinará, um rei com justiça e retidão, governarão um príncipe. Quando Jesus nasceu, os magros foram fazer o quê? Adorar.
né, eles foram adorar. Então, o primeiro animal que aparece aqui, com o rosto de leão, representa Jesus como rei. Aí vem o segundo animal, né, o segundo rosto do animal com o rosto de bezerro, aponta Jesus como servo, né, Isaías 42:1, o profeta Isaías já havia predito, ou previsto isso, dizendo: eis aqui o meu servo, a quem sustento pelo meu eleito. Então, está falando de servo. O terceiro animal tem um rosto de homem, né, que fala da humanidade de Jesus. E o quarto animal, rosto de águia, fala da divindade de Jesus. Então, são esses animais que vão abrir os selos. São esses animais que vão fazer a coisa começar a dar sentido. São esses animais. É forte. Então, Meu são Deus. esses animais aí que eles vão começar a fazer a coisa acontecer. Agora, para nós partir para o encerramento, tem uma coisa interessante. Se alguém tiver com dúvida aí, só é falar. Sei, meu povo. Você que tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, coloca nos comentários. O pastor está aí pronto para tirar suas dúvidas. Eu vou já de antemão a abrir espaço aqui para falar uma coisa, missionário, é o seguinte. Pode falar. Essa série que a senhora trouxe aí para nós, com certeza Deus colocou no coração da senhora. Isso é muito importante, porque nos templos, nas congregações, ninguém se vê mais falar sobre isso. O povo hoje tem medo do livro do Apocalipse. Verdade, causa medo, né, meu pastor? Causa medo, é apavorante, porque na realidade hoje são poucas pessoas que ainda sonham com o céu. Verdade. E o Apocalipse ele mostra para nós o caminho exatamente que nós devemos seguir, né? E vamos lá então, para nós encerrar. Como eu falei, no capítulo 3 do Apocalipse, a igreja desaparece, correto? Correto. Vamos lá. O capítulo 3 é a sexta igreja. No 3, o capítulo 3 e o versículo 14, a igreja de Laodiceia. Aí aqui a igreja vai sumir. Aí vê que no 4 já é a visão do trono, né, da majestade divina e os 24 anciãos, né, os 4 animais. E no capítulo 5 é o livro selado. Então nós vai andando no livro do Apocalipse. Aí no capítulo 6, abertura dos selos, né? No capítulo 7 do Apocalipse, os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes, né? Isso aqui nós não vamos entrar num assunto não, que é muito forte. Isso aí é só para a gente ter uma ideia aqui. No capítulo 8, a abertura do 7º selo, porque tem mais selo que vai ser aberto. Nós estamos falando de 3, apenas de 4, né? Os 4 primeiros selos. Mas no capítulo 8, o 7º selo será aberto. Abertura do 7º selo, né? Os 7 anjos e por aí por diante. No capítulo 9, a 5ª trombeta vai tocar. No capítulo 10, um livro é trazido para João, né? Comido por João um livrinho trazido do céu. Olha de onde ele vem, do céu. No capítulo 11, as 2 testemunhas aparecem. No capítulo 12, a mulher e o dragão. No capítulo 13, a abertura, ou seja, a besta que subiu do mar. No capítulo 14 do Apocalipse, os seus remidos do Monte Sião. Olha que coisa está ficando interessante. No 16, houve e vindo do céu, ou seja, no capítulo 15, os 7 anjos com as taças das últimas pragas, porque vai acontecer praga aí, né? Vai acontecer muita praga, que aquilo ali é só o início. Aqui o negócio vai ser despejado mesmo de verdade. No 16, ele é um cumprimento do 15, né? Onde foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez uma chaga maligna, muita coisa aí.
No 17, a queda da Babilônia. No capítulo 18, a queda da Babilônia. No 17, a queda da Babilônia, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. No capítulo 18, a queda da Babilônia, lamentação sobre a terra. A queda da Babilônia no 19, alegria e triunfo nos céus. No capítulo 20, Satanás é amarrado por 1000 anos. Os fiéis reinam com Cristo. E no capítulo 21, o novo céu e a nova terra. No 22, ele encerra com o trono branco. Só que no 19, vai acontecer uma coisa interessante. E vi o céu aberto. Olha aí o 19:11. 19:11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chamava o quê? Chamava-se Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Esse aqui é o nosso Redentor. Esse aqui é o Cristo. E os seus olhos, olha aí, é aquilo que eu falo. No capítulo 6, o cavalo branco, o cavaleiro tem um arco na mão. Foi colocado uma coroa. Ele saiu vitorioso para vencer. No capítulo 19, o cavaleiro se chama fiel, se chama verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos, olha as características dele. Os seus olhos eram como chamas de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de um vestido salpicado de sangue, e o nome pela qual se chama a Palavra de Deus. Meu Deus, que forte! E aqui, no 3 e 14, a igreja é levada. É claro que tem muitas interpretações, tem muitas ideologias, mas eu acredito nisso aqui. Né? No capítulo 3, a igreja é tirada da terra. No 19, já muda o cenário. Verdade, meu pastor. Já vem diferente. Será 1000 anos, né, no milênio. Enquanto esses 1000 anos a igreja está gozando com Cristo na boda do Cordeiro, a igreja está vivendo o maior momento de tribulação na face da terra. Ou seja, a igreja não, perdão, quem ficar aqui. A igreja estará com Cristo na eternidade, né, gozando nas bodas do Cordeiro, ceando com Cristo, e ele dizendo para a igreja, não haverá mais noite, não precisa mais de luz do dia, né? E nem precisa chorar mais, porque ele diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Sofrimento vai acabar, tristeza vai acabar, a dor vai acabar. Então, todas essas coisas vão acabar. E nós vamos estar lá. E nós vamos estar lá. Agora, glória a Deus. Olha aí a doença do século que está vindo aí, que o Cavaleiro Preto vai trazer para nós encerrar com ele. Depressão. Verdade. O que mais? Ansiedade. Desespero total na humanidade. Verdade, meu pastor. Faz medo andar na cidade, missionária. O povo estão tudo louco, não respeita sinal vermelho, não respeita mais quem está numa bicicleta, quem vem numa moto, quer passar por cima, é uma pressa de chegar. Verdade. Assim, nós estamos vivendo assim. Então, quanto mais demorar, mais o negócio vai apertar. Existe uma palavra que diz em Mateus 24 assim, se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, nenhuma alma se salvaria. Meu Deus. Aí ele diz assim, orai para que a vossa fuga não seja no inverno nem no sábado. Por que no inverno? Porque no inverno deixava rastro, né? Por que no sábado? Porque no sábado o judeu não costumava trabalhar, eles não saíam de casa. Então, quando o inimigo viesse, ia cercar a cidade, ia pegar todo mundo dentro de suas casas, ia matar todo mundo. Mas a Bíblia diz que aquele dia não foi abreviado pelo Senhor. Nem aconteceu no inverno, nem aconteceu no sábado. Quando Tito entrou no ano 70 para incendiar
já não tinha mais ninguém. E a mensagem que eu trago hoje é: se Deus não abreviar os dias, pouca gente vai se salvar. Meu Porque cada dia Deus. que se passa, mais gente sai da igreja. Mais gente Verdade. deixa de servir a Deus. Mais gente Meu deixa de pastor, adorar. aproveitando isso que o senhor falou sobre o cavalo preto, a doença do momento é o que mais nós temos visto. E mais nós Ansiedade, temos visto. depressão, pessoas dentro da igreja que tiram sua vida. Nós temos visto cada caso assim que, meu Deus, o inimigo ele tem trabalhado na vida das pessoas em questões de segundo. E isso é um alerta que Deus está fazendo para cada um de nós. Desperta, eu estou voltando. E o alvo do inimigo é querer tragar as almas. Quanto mais ele puder tirar para levar para ele, ele vai fazer. Mas no meio disso tudo, o Senhor escolheu seus remanescentes para anunciar que ele vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É isso aí. É a doença do século, né? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, onde quase que 70% 70% da depressão, da ansiedade, né, ocorreu depois do Coronavírus. coronavírus, né? Covid. Porque nesse período do corona, as pessoas deixaram de ler a Bíblia, as pessoas deixaram de orar, as pessoas deixaram de buscar, se isolaram, aí começou. E muitas pessoas aconteceu isso, até mesmo na família, na minha família aconteceu pessoa tá doente sem estar doente. Né? Porque o psicólogo da pessoa fica ali, não, já peguei, já estou doente. E hoje existe isso, a senhora que trabalha na área aí sabe que tem pessoa que diz assim, não, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu estou doente, é o meu coração que tá, é tanta coisa, mas não é só na mente, é só o que. Por quê? O que é que vai ocasionando isso, missionária? Às vezes dívida, né? Às vezes não comprar o que quer comprar, às vezes queria comprar algo, mas não consegue comprar, né? Vai virando uma bola de neve, a coisa vai cada vez se complicando mais, e isso aí, tudo é um projeto do inimigo. Mas a culpa maior de tudo isso, às vezes, é nós mesmos. Por que é nós? Eu vou dizer uma coisa. Deuteronômio 28, o Senhor diz assim, se der ouvido à minha voz, e obedecer a minha palavra, e guardar ela dentro do teu coração, aí que todas essas bênçãos, não é uma, não é duas, ele diz todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Né? Glória! Então, se nós quer ser alcançado pelas dádivas de Deus, pelas bênçãos de Deus, é só obedecer a palavra. É só guardar a palavra. Deus não quer que nós seja somente um ouvinte, Ele quer que nós seja ouvinte e praticante. Né? Porque aquele que ouve, mas não guarda, é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a areia. Vem o vento, vem a chuva, vai destruir, vai derribar. Né? Mas aquele que ouve e guarda, ele se assemelha ao homem que edificou a casa na rocha. Está firme. Né? Os vendavais vêm, as lutas vêm, as diversidades vêm, mas ele está firme, nada derriba, ele está firme na presença de Jesus. Então isso é importante nós entender isso, entendeu? E você vai lendo, vai dando continuidade do texto, e ele vai dizer assim, agora isso é muito interessante esse texto, porque ele diz assim, quando derem ouvido à minha palavra, né, e obedecer os meus mandamentos que eu vos tenho mandado, ele diz assim, você só estará em cima e nunca estará embaixo. Sempre será cabeça e nunca será cauda. Né? E mais vai dizer assim, e você emprestará a muitos e não tomará emprestado. Em outras tradições está dizendo assim, você emprestará muitas às nações, mas não tomará emprestado. Sabe o que está falando aqui, missionária? Conhecimento. Conhecimento da palavra. A graça de Deus na vida. Né? Porque se você é uma pessoa que tem a graça de Deus, alguém vai querer estar perto de você, alguém vai querer colar em você, alguém vai querer te ouvir. Por quê? Porque você tem para dar, você tem para emprestar, você não tem para emprestar. A coisa pior que tem na vida do cristão é quando ele vive mendigando a presença de Deus. Né? Vocês oram por mim, não vamos fazer uma campanha de oração aqui, porque assim, não, a gente vai orar, vai, a gente vai fazer campanha de oração, vai, mas vamos orar também, vamos nos esforçar também, vamos é verdade. para cima,
Porque se não for assim, as coisas nunca vão dar certo para a nossa vida. Né? E Verdade, é meu isso que a pastor. gente tem que fazer. Porque o cavalo vai vir. O cavaleiro já está aí, a balança já está pesando. E os pecados, nossos pecados, as nossas transgressões, tudo vai ser pesado. Tudo nós Verdade. vamos prestar conta diante do Senhor. E eu fecho dizendo uma coisa que Paulo falou interessante lá no livro de Coríntios. Ele diz assim, que olha o que ele vai dizer. Ele diz que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Daniel fala isso. E Paulo vai dizer que, ou seja, o Apocalipse 22 vai dizer que o mar vai devolver os mortos, a cinza vai devolver os mortos, né? Então vai haver aqui uma devolução de tudo aquilo que aconteceu de um grande episódio aí. Agora, para que Deus vai querer que um morto ressuscite e compareça perante o trono? Né? Qual é o interesse de Deus nisso? Se quem já está salvo, já subiu, já está na glória com ele. Mas o que Deus quer? Que todos vão comparecer perante o trono, porque todos os pecados que foi cometido no nosso corpo, o nosso corpo vai dar conta perante o Senhor. O salmista Davi disse isso, que nossos ossos, eles darão conta dos nossos erros perante o Senhor. De tudo, E de é por isso tudo. que vai para o tribunal, né? Missionário, eu quero agradecer a senhora, eu acredito que o povo aí entendeu, né, pela oportunidade que me foi dada de tentar, né, explicar um pouco sobre esse cavalo do Apocalipse, o cavalo preto, né, e com certeza foi muito propício, muito forte, muito profundo, né? Tentei expor da melhor maneira possível para que o povo entendesse, né? Tem muitas coisas aí, mas a gente focou mais na realidade, no momento, nos nossos Com dias que nós estamos certeza. vivendo. É isso que está acontecendo, né? E lhe agradecer pela oportunidade e que Deus abençoe a vida de todos nós. Amém. Ore pelas nossas vidas, faça uma oração. Depois de uma palavra dessa, faça uma oração por nós. Grandioso Deus e Pai Oh, de Espírito toda a Santo, eternidade. aleluia, Meu Deus, Jesus, foi obrigada, propício a Pai. tua palavra nesta noite. Deus, Abacandarabachandará. nós falamos sobre Obrigada, um Jesus. episódio que já está Obrigada por acontecendo ter nos nos dias ministrado pela tua odiosos que nós palavra, estamos vivendo. por sentir, Meu Deus, papai e muitas amado, teu pessoas, alerta sobre Senhor, as nossas ainda vivem vidas, brincando Espírito com a tua Santo. palavra, não Para estão na glória levando a do Senhor sério o que Jesus, está oh, acontecendo nesse mundo aleluia. terra. Deus, mas a tua palavra também diz que o Deus desse século cegou o entendimento do povo para que eles não vejam, mas nesta noite eu te peço, Pai, abre o entendimento desse povo, abre o entendimento até mesmo de muitos cristãos, Senhor, que estão com a mente fechada, que estão com a mente, Senhor, cauterizada pelo engano, pelo erro. Satanás tem conseguido, meu Deus, fechar os olhos de muita gente. Mas nesta noite eu profetizo na vida dessas pessoas. Quero te pedir, abençoa a minha família, abençoa a minha esposa, abençoa meus filhos. Deus, eu não aceito o diabo tocar na minha família, nos meus filhos, e nem na família de nenhum daqueles que estão nos assistindo aqui esta noite. Quero te pedir, Senhor, abençoa a vida da missionária. Deus, continua dando força para ela, para que ela continue, meu Deus, levando a tua palavra, fazendo, Senhor, com que o teu nome seja chegado a mais vidas e mais vidas para a glória do teu nome. Que a tua bênção, que a tua paz, que a tua posteridade repouse sobre cada um de nós. Pai, assim eu oro a ti e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero desejar uma boa noite e a paz do Senhor para todo mundo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Que forte, meu pastor. Cada cavalo representa algo muito significativo e muito profundo. E aqui estamos nós, na terceira noite, já encerrando com chave de ouro. Deus tem feito coisas grandes e extraordinárias. Como eu disse na abertura, esse projeto foi apresentado, consagrado ao Senhor Jesus. E desde a abertura até agora eu vejo o Senhor falando profundamente. É um alerta para o povo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus lhe abençoe, gratidão por sua vida, o Senhor é uma benção. Sempre que eu mando uma mensagem, fazendo convite, o Senhor sempre diz amém, pode contar comigo. Gratidão por sua vida, viu? Que Deus abençoe o senhor, sua esposa, sua casa, sua família, seu ministério, grandemente e poderosamente. E sabe que precisando?
conte comigo. O nosso alvo é o céu, Obrigado, amém? irmã. Deus abençoe também. Glória Agora a Deus. vamos tirar o print. Agora o senhor pega a sua Bíblia aí, que o print aqui mudou. É de lei nós fazer agora o print diferente. Ô, glória. Vamos lá, pronto? 1, 2, 3. Aê, foi. Que Deus lhe Glória a abençoe, Deus. meu pastor. Gratidão por tudo. Amém. Fique com Deus. Amém, minha irmã. Glória a Deus. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Que palavra profunda e forte. O cavalo branco falou profundamente. Se nós já vimos, o cavalo branco falou sobre o engano, a mentira, o anticristo. Cavalo vermelho, violência, guerra, choro. Cavalo preto, fome, tribulação, crises, algo profundo. E tem mais por aí. Na quinta-feira, nós temos o grande encerramento. É tempo de se despertar. Estamos vivendo o tempo do despertar de Deus. Nessa noite eu deixo para você. Jesus falou grandemente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos já estar orando, encerrando a terceira noite da nossa série, Os Quatro Cavalos do Apocalipse. Mas antes de eu estar orando, encerrando, eu quero perguntar se tem alguém para entregar sua vida a Cristo. Não deixe para fazer, não deixe para você querer fazer. Se você quer fazer algo amanhã, faça hoje. Renuncie hoje. Diga, hoje eu quero mudar a minha vida. Você que está afastado da casa do Pai, Cristo te chama. Ele diz, vem filho, vem filha. Por que tu se afastaste da minha presença? O teu lugar não é aí. Se eu voltar agora, tu vai ficar. A tribulação aqui, eu estou te alertando nessa noite. Cristo te chama, vem, vem. Você que ainda não entregou sua vida por completo para Cristo, está afastado, volta. Você que não reconhece o amor de Jesus, que não confessou, vem. Aceita Ele nessa noite. Se tem alguém, diga aqui nos comentários, eu, irmã Vanessa, eu quero entregar minha vida a Cristo, eu quero me reconciliar. Vem, vem, enquanto é tempo, vem, eu quero orar pela sua vida. Tem alguém? Faz hoje, não deixa para amanhã, não. Nós estamos aqui. Daqui a pouco nós não sabemos. Daqui 1 minuto, daqui 1 segundo. O nosso amanhã não nos pertence. Somente ao nosso Deus pertence. Tem alguém? Não tem ninguém? Então amém. Mas a palavra foi pregada. Eu sei que o teu coração tá aí, ó. Cristo te chama. Amém, minha princesa, que Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida. Volte enquanto é tempo. Cristo, Ele te chama. Não é tempo de brincar. É tempo de se posicionar, geração. É tempo de se despertar. É tempo de se despertar. Não deixe que a chama do Senhor venha apagar sobre a tua vida. Desperta. Ore juntamente comigo. Soberano Deus e eterno Pai, ô Espírito Santo da verdade, eu te rendo graça, Jesus, por tudo que o Senhor nos proporcionaste nesta noite, na terceira noite da nossa série, os 4 cavalos do Apocalipse. Senhor, tem misericórdia, meu Pai amado. O que ainda vem por aí é terrível, Senhor Jesus. Desperta o teu povo, desperta essa geração, Espírito Santo, que queime por ti, meu Pai amado, que a sua alma queime por ti. Arabacandarabachandarai. Jesus, tu estás voltando e o nosso alvo não é aqui. Senhor, traz um alerta para o teu povo, meu Pai amado, desde a abertura, o 2º cavalo e hoje o 3º. Deus, desperta, Pai, desperta o teu povo, desperta a tua igreja, Pai, que não é tempo mais de brincar, não é tempo de um pé na igreja, outro no mundo, é tempo do teu despertar, é tempo do despertar de Deus, é tempo de buscar, é tempo de clamar até que o Senhor venha. É tempo, Pai, de buscar. É tempo de clamar. Oh, Jesus, a nossa alma ceia por ti, Pai. Desperta teu povo.
que se posicione, Pai. E quem ficar aqui irá sofrer. Quem ficar aqui vai querer, papai, ouvir um alerta, ouvir uma palavra, mas não vai ter mais, porque o Senhor levou na tua igreja e estaremos gozando, Pai. Ai, Jesus, não haverá lágrimas, dores, tristezas, angústias, nós vamos só cantar santo, 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 santo é o Senhor. Oh, Jesus, alerta teu povo, muitos acham que é brincadeira, Pai. Muitos têm rido, Pai. Pai, faz com que eles entendam que isso aqui é coisa séria, Jesus. Que o arrebatamento é uma realidade, Pai. E que só existe 2 lugares, céu e inferno, e o destino quem escolhe, papai, somos nós. E nós clamamos porque o nosso alvo é o céu. O nosso alvo é o céu, Jesus. O nosso alvo é o céu. Desperta-nos, desperta, desperta, desperta. Que a chama queime todos os dias dentro da nossa alma. Desperta, tem misericórdia, papai amado. Que venhamos abrir os nossos ouvidos e o nosso entendimento para receber do céu o que ele tem nos alertado, Jesus. Obrigada, meu Deus, por tudo. Cobre nós com o teu sangue. Guarda nossa casa, nossa família. Nos dá uma noite abençoada, um sono tranquilo, Espírito Santo de Deus. Guarda nossa casa, nossa família. Gratidão, meu Pai amado, pela 3ª noite cumprida para a honra e glória do Senhor Jesus. E abençoa o grande encerramento, meu Pai amado, na quinta-feira, que seja uma bênção, meu Pai amado. Gratidão por tudo que o Senhor fez a nós nesta noite, porque teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória para todos sempre. Oh, aleluia! Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Amém, povo querido, povo abençoado, povo de Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Medite na palavra do Senhor Jesus. Se você quer entender mais dos 4 cavalos, pega a tua Bíblia. Tem mais intimidade com ele, ele te chama. Nós ministramos aqui um alerta para você. Mas você na sua casa, você pode, ó. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, você que quer ter conhecimento, entendeu? Tá aqui, ó. Para você meditar e você não ser enganado. Amém? Amém? Eu posso ouvir um amém aí, um digitado aí. Amém? Glória a Deus. Meu povo querido, povo abençoado, povo de Deus, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, meu coração está externo de gratidão. Estamos indo aí na quinta-feira, o nosso grande encerramento, a última noite, o último cavalo. Eu espero todos vocês, não percam, a partir das 19 horas, ao vivo aqui no meu Instagram. Se você não me segue, já corra para me seguir, @VanessaBSSA. Convida todo mundo, compartilha e eu te espero quinta-feira. Vem comigo no Glória, vai ser bênção. Quando você for orar, ore pela minha vida, minha casa, minha família. E lembre-se, Jesus te ama e não desiste de você. E é tempo de se despertar. Deus abençoe a Bebezinha 2010, Missionária Jordana, a Aline, o Romário, a Marquilene, a Lucineide Nascimento. Meu povo querido, Deus abençoe vocês grandemente. Espero todos vocês quinta-feira. Para você que chegou no finalzinho aqui da nossa live, assim que eu encerrar, esse ao vivo vai estar salvo lá no meu feed para você ir lá curtir, comentar e compartilhar. Amém, meu povo querido, povo abençoado, povo de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém, ninguém, ninguém. A paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e até quinta-feira, se Deus quiser. Deus te abençoe.